Um grande abraço para você que está ligado aqui na Gol. O assunto agora é a Série A do Campeonato Brasileiro, com todos os detalhes da 24ª rodada que já foi encerrada e também, evidentemente, de todo o cenário do Campeonato Brasileiro, com classificação do segundo turno, dos mandantes, dos visitantes e, claro, a classificação geral. Vamos nessa. O Santos, lá na segunda-feira, venceu o Bahia fora de casa por 2-1. O Red Bull Bragantino bateu o América Mineiro também fora de casa por 2-0. Goiás e Flamengo empataram 0-0. O Fluminense venceu de novo no Maracanã, 1-0 para cima do Cruzeiro, um golaço, aliás, do Léo Fernandes. O São Paulo perdeu com o time reserva para o Fortaleza no Morumbi por 2-1. São Paulo, inclusive, mais novo campeão da Copa do Brasil. O Vasco da Gama se recuperando bem demais, ao vice-líder do retorno, meteu 5-1 no Coritiba. O Atlético Paranaense fez 2-1 para cima do Internacional na Arena da Baixada. Na quinta-feira o Grêmio bateu o Palmeiras 1-0, o Corinthians venceu o Botafogo por 1-0 no fim de semana e o Atlético venceu de novo, dessa vez na Arena MRV, o Cuiabá por 1-0. Aliás, na Arena MRV até agora só vitórias para o Galo. A classificação geral indica a liderança do Botafogo com 51 pontos, mesmo diante de 3 derrotas seguidas. A vantagem está em 7 pontos para o Palmeiras, que tem 44, é o segundo. Palmeiras que também perdeu na rodada. Exatamente para o Grêmio, que aparece em terceiro lugar com 43. Quarto lugar para o Red Bull Bragantino, tem 42. Dentro da zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores, o G4 com Botafogo, Palmeiras, Grêmio, Red Bull Bragantino. Quinto lugar o Fluminense, tem 41. Sexto o Atlético Paranaense com 40, tem mais saldo do que o Flamengo, que está em sétimo, também 40. Flamengo com a derrota na Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil para o São Paulo, e nesse momento apenas na faixa de classificação para a Copa Sul-Americana. Cabe ao Flamengo, sem títulos nessa temporada, lutar por vaga na Libertadores, e por enquanto está fora, né? Ali na parte verde da nossa tabela, que indica faixa de classificação para a Sul-Americana. O oitavo colocado é o Fortaleza, com 38 pontos, esses times aí bem próximos aí da briga por Libertadores realmente. Na sequência, em nono, o Atlético tem 37. Décimo lugar para o Corinthians, com 30, bem distante aí da luta pela Libertadores. 11º Cuiabá, tem 29, 7 jogos sem vencer, uma das piores campanhas do segundo turno. 12º lugar para o Cruzeiro, com 29. 13º o Internacional, tem 29. 14º lugar o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, tem 28 pontos, é o primeiro time brasileiro a estar garantido na Taça Libertadores da América de 2024, por isso a numeração está ali em azul. 15º Goiás tem 26. 16º Bahia, 25. Abre a zona do rebaixamento o Santos em 17º com 24. O Vasco da Gama tem 23. 19º, o América 17, o lanterna do Campeonato Brasileiro é o Coritiba com 14 pontos ganhos até aqui. Aliás, o Vasco da Gama, bom destacar, em franca ascensão, é o vice-líder do segundo turno e a gente vai ver a partir de agora. Tá aí na tela a liderança do Fortaleza com 12 pontos, são 4 vitórias em 5 jogos, impressionante. O tricolor, o segundo colocado, tá aí o Vasco da Gama com 10 pontos, são muitos times com 10 pontos, né? 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, o Vasco é um desses, tem saldo 6, por isso leva vantagem em relação ao terceiro colocado, que é o Atlético Mineiro. Aos poucos aí o Filipão vai dando jeito e, claro, o Vasco com os seus reforços, né? Payet, Verratti fazendo diferença, Praxedes, o técnico Ramon Dias também. Quarto lugar aí o Palmeiras com 10 pontos, tem saldo 3, mas tem um gol a menos do que o Atlético. Quinto colocado o Fluminense, também 10, assim como o Red Bull Bragantino, que é o sexto colocado. Sétimo lugar para o Grêmio, com 9 pontos, também tem 9 o Atlético Paranaense, que ainda está invicto nesse retorno, são 2 vitórias e 3 empates, aparecendo em oitavo lugar, lembrando que esse retorno tem 5 rodadas apenas. O nono colocado é o Flamengo, com 8 pontos, em décimo o Bahia tem 7, também 7 pontos, o América Mineiro em 11º, melhorando muito a sua condição em relação ao primeiro turno, onde sempre frequentou a zona do rebaixamento. 12º lugar com 6 pontos, Santos, depois Corinthians, com 5 pontos o Cruzeiro e o Internacional. Olha onde foi parar o Botafogo, é o 16º, com 4 pontos. E os 4 piores do retorno, Goiás com 4, São Paulo e Cuiabá com 1, e o Curitiba é o lanterna do retorno, só perdeu até agora.
A gente chega na tabela dos mandantes, contando apenas os jogos onde as equipes tiveram um mando de campo, jogaram ao lado do seu torcedor. Botafogo, Fluminense e Grêmio se destacam muito, né? Botafogo e Flu com 33, o Grêmio tem 32 pontos conquistados. Na sequência, o Atlético Paranaense com 28, sempre muito forte em casa. Quinto, o Palmeiras com 26, sexto, o Bragantino com 25. Na sequência, Fortaleza tem 24, o São Paulo tem 23. Atlético tem 21, Corinthians também 21, fechando a primeira parte dos mandantes, os 10 melhores times jogando em casa. Na sequência, o Flamengo tem 19, com 18 o Internacional, o Santos tem 17, com 16 Vasco da Gama e Bahia, com 15 o Goiás. E os 4 piores ali, América, Cuiabá, Cruzeiro e o Curitiba é o pior mandante. Entre os visitantes, o Flamengo lidera com 21, Botafogo e Palmeiras 18, Bragantino 17, Cuiabá e Cruzeiro 16, Atlético 16, Fortaleza tem 14, Atlético Paranaense 12, Goiás tem 11, assim como Grêmio e Internacional. Na sequência, Corinthians e Bahia tem 9, o Fluminense aparece com 8, péssima campanha como visitante do Flu. Na sequência, o Santos tem 7, o Vasco da Gama também 7, com 5 pontos, Coritiba e São Paulo, e o América é o lanterna com 4 pontos. Apenas São Paulo e América não venceram nenhum jogo como visitante em todo o Campeonato Brasileiro. Vamos aos principais artilheiros da Série A. Tiquinho Soares, do Botafogo, tem 13 gols, é o principal goleador. Vitor Roque, do Atlético Paranaense, é o vice-artilheiro com 11 gols. Com 10 gols aparece o Paulinho, do Atlético Mineiro. E com 9, Daverson, do Cuiabá, e Marcos Leonardo, do Santos. Esse foi o resumo da Série A. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Aqui na Gol acompanhamos todas as divisões do futebol nacional e deixe o seu like aí. Um grande abraço!